Lembra que você tem que pedir para acrescentar 15 minutinhos no final. Sim, muito bem. A tradução está funcionando certinho? Sim, está tudo funcionando perfeito. Muito bem. Eu vou passar para o inglês e para o espanhol. Então, boa tarde a todos. Meu nome é George Didier, sou representante de Relações do Governo e Desenvolvimento de Negócios para a América Latina, do GLI. E agora eu gostaria de começar agradecendo aos organizadores pelo convite para estar aqui participando como moderador desse importante painel com excelentes profissionais da indústria. A gente já se conhece há muito tempo. E vamos começar e falar um pouco sobre o mercado da Argentina. Um ponto importante que nós temos que mencionar, e para começar, bom, primeiro, a Argentina não é que seja uma jurisdição, mas nós temos 24 dentro de um único país, com reguladores diferentes e organizações independentes entre elas. Tem alguns e também tem algumas operações que já existem na Argentina, mas nos últimos meses temos tido duas medidas destacadas pela relevância geradas na indústria dos jogos. Aqui está em Buenos Aires, na província, a cidade de Buenos Aires, com uma regulamentação já estabelecida em 2020. E, por outro lado, nós temos a província de Buenos Aires, com 7 empresas licenciadas para a licitação que começou já há alguns anos atrás. Muito embora até agora nenhuma das duas jurisdições começaram as operações ainda, a perspectiva, como já falei, que está gerando esse mercado é muito grande, não somente em nível regional, mas também em nível global e internacional. Então, para esse painel, a ideia é falar um pouquinho, não é? Ter um bate-papo entre nós cinco. Bom, vocês quatro vão ser realmente os participantes do painel. Vamos falar um pouco sobre os desafios, oportunidades, expectativas que nós temos para o mercado argentino, para as duas províncias, não é? Para as duas jurisdições, do ponto de vista de vocês, tanto em nível de provedor quanto operador. Eu gostaria que cada um se apresentasse mais tarde, mas eu vou falar rapidinho. Eu estou com Cristiana Cunha, que é o chefe de vendas Latam da Play Go. Estou com Victor Arias, que é vice-presidente Latam da Pragmatic Play. Estou com Pedro Estremera, diretor regional de Playtech. Eu estou com Leandro Ribas, que é gerente de desenvolvimento de negócios. Então, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta global para vocês. Para cada um de vocês, primeiro, da perspectiva de operador e também do provedor. Para essas jurisdições, nenhuma das duas começaram ainda com as operações. São dois mercados emergentes, mas eu gostaria de saber qual que é a ideia que vocês têm da sua perspectiva em relação a esses dois mercados. Conta, por favor, um pouco qual que é o principal desafio que vocês têm ou que vão ter quando comecem as operações. Não sei se o Pedro gostaria de começar, o Christian. Eu começo então, eu mesmo. Eu vou lá. Boa tarde. Obrigado pelo convite para participar no painel. Olha, o mercado da América Latina, no geral, é um mercado muito grande, o segundo maior do mundo, com 266 milhões de apostadores. Então, focando no mercado da Argentina, como o George acabou de falar, está muito fragmentado no que diz respeito à regulamentação. Nós temos 23 províncias, mais a cidade. Então, hoje, eu acredito que metade estão regulamentadas, a outra metade falta a regulamentação, tudo que tem a ver com as províncias. Então, no que tem a ver com desafios, do nosso lado, nós enxergamos que a regulamentação, novamente, uma regulamentação é feita em cada país. Aqui nós temos 24 regulamentações num único país. Então, para as empresas locais ou internacionais, para as locais vai ser mais fácil, para as internacionais vai ser muito mais complexo, porque cada regulamentação vai ser diferente, teríamos que adaptar software, colocar também centro de controle, em algumas províncias, em outras não. Então,
tudo que tem a ver com as empresas provedoras, é muito mais fácil termos uma única regulamentação por país e não 24 num único país. Então, isso por um lado, e depois isso vinculado com o fato de que cada província tem impostos diferentes, tem uma taxação diferente. Eu acho que o desafio vai ser para os regulamentadores nesse caso, porque como que eles vão eh, fiscalizar? Nós temos também a questão de geolocalização, mas é claro, muito mais fácil falar do que controlar na prática. Isso é muito complexo. Então, eu vejo como isso, é claro, os desafios, mas na parte deles e não tanto da nossa parte. Como Playtech, nós estamos operando, se não todos, estamos em todos os mercados regulados em nível mundial, estamos prontos, portanto, para o mercado da Argentina, tanto na província, que é muito maior em termos de população, do que a cidade de Buenos Aires. Estamos e vamos entrar nas duas províncias, estamos prontos para isso. É muito interessante ouvir isso e também ouvir essa questão regulatória para que nós possamos ter uma visão mais ampla. Sim, o maior desafio é o regulatório, porque é um mercado muito fragmentado aqui na Argentina. Muito interessante. Victor, você, como provedor, tem uma visão diferente? Bom dia. Gostaria de agradecer-lhes pela organização e pelo convite para participar dessa discussão. Sim, então, o mercado argentino, ele demonstra para nós como provedores questões diferentes. Como o Pedro dizia, nós temos províncias diferentes e cada uma tem uma regulação independente. E para nós temos essa questão organizacional. É difícil você cumprir com todos os requerimentos. E em alguns casos são mais sensíveis, mais fáceis. Você pode homologar de um para o outro os requerimentos, os requisitos, mas a certificação ou recertificação de acordo com cada província para os jogos também é uma questão importante, porque isso tem um custo. E quando é um mercado virgem em relação à regulamentação, nós não temos muitos dados. Sabemos que historicamente é um mercado impressionante, assim como a América Latina, mas por outro lado, algo que é importante também, todos os companheiros que estão aqui comigo, eles estão de acordo, é a questão financeira, a questão do dinheiro, de como fazemos os pagamentos e do operador para o provedor e as estruturas diferentes dos provedores, e precisamos implementar para poder realizar essas apostas. Então, para mim, essas são as questões mais importantes que nós temos, que esses desafios que nós temos aqui no mercado. E existe, no entanto, algumas questões pendentes. Por exemplo, nas províncias, aqui em Buenos Aires, nós temos algumas dúvidas com relação quais são os requerimentos para termos autorização. E eu diria que já temos uma estrutura um pouquinho mais definida e é difícil acessar uma autorização. Para mim, eu diria que esses são os desafios maiores que nós temos do ponto de vista de um provedor. E a questão da certificação e também os desafios. E isso está alinhado com o que nós falamos, mas com relação
ao que nós falamos, Christian, como você vê esses desafios, não só com relação à preparação, mas também à fase de operação e as operações como um todo? Os fluxos financeiros, as transações, você é um provedor. Então, como você vê isso enquanto um desafio para essas províncias? Então, como você vê isso para o panorama argentino? Ahí está. Buenos días. Mira, sumando un poco a primero lo que dijo Com relação respecto a la ao fragmentación del que foi mercado dito com relação à fragmentação do mercado e como un nós desafío podemos adicional, que es un desafío más agregar um desafio como país, adicional para a Argentina enquanto país, al estar homologando é que diferentes subregulaciones dentro del temos país, subregulações dentro do mesmo país. Eu me preocupo com algumas províncias que não vão ter atenção, vão ficar para trás com investimentos que poderiam beneficiar outras províncias argentinas. E essa é uma questão muito importante. Quando nós temos uma responsabilidade social, creo que sería bastante más isso é importante. Eu acho que seria interessante ver a Argentina com investimentos que podem ser trazidos por uma empresa. E outro desafio, como o Vitor disse, a questão tributária, fluxos financeiros internacionais. Eu acho que esse é um tema muito complexo, situación país. é uma situação de país para país. E nós que estamos participando dessa discussão, estamos aqui na Argentina e nós aceitamos as regras tais quais como são e, de certa maneira, nós encontramos meios de resolver isso. E temos um outro desafio, que é um desafio que é do entretenimento, ou seja, como nós podemos oferecer esse entretenimento. E também a questão da regulação argentina. E nem todo mundo sabe que o mercado argentino é muito novo, muito fragmentado. Nós temos províncias que têm 6 ou 7 vezes a população de uma cidade, mas a cidade tem 3 vezes o PIB daquela província. Então, é muito difícil para nós identificar as tendências e a rentabilidade também de alguns locais. E enquanto operadores, quem são esses jogadores? Quem são esses apostadores? E nós temos esse desafio de entretenimento, de entender a população que é muito diversificada e é difícil agradar a todos. E os provedores precisam analisar as províncias, as preferências, as ofertas também. E é uma questão também ligada às apostas, à fragmentação, as províncias e temos também algumas questões intercambiais. Leandro, do seu ponto de vista, quais são os principais desafios? Olá, bom dia, agradeço pelo convite. É muito bom participar deste painel. Então, com relação ao mercado, a questão da precificação e da valorização, eu estou muito animado com tudo que eu acredito que temos por vir. Nós trabalhamos há muito tempo aqui esperando por isso no setor de jogos. E a Argentina, como mercado, como país, é muito interessante. E o que vai acontecer entre cidades e províncias é um grande debate.
porque 60% do mercado do país representa isso. Então, você tem uma concentração de quase metade do mercado nas cidades. E você tem essa questão dos números. Nós temos um potencial de mais ou menos de 400 milhões de dólares e o potencial é muito desafiador. E por conta disso, do meu ponto de vista pessoal, eu sou muito otimista e eu acredito que isso é uma visão otimista para os operadores e para quem opera online também. E com relação aos desafios, temos muitos, como Christian, Pedro e Vitor disseram, para todos nós, para os operadores, provedores, jogadores e também para os meios de comunicação e para os clientes. Temos que pensar também em colocar força na comunicação, porque é um mercado que precisa se desenvolver e temos que ser inteligentes, explicar bem, principalmente nos primeiros anos, para poder eliminar alguns preconceitos em relação ao jogo. E isso envolve a todos os grupos de interesse do setor. E mais especificamente um desafio que eu vejo para a Argentina com relação aos serviços necessários para os operadores, eu quero destacar os provedores de métodos de pagamento, ou seja, esses meios de pagamento, eles estão se desenvolvendo bastante no país já há alguns anos e a maioria não entende o que é o jogo, não estão preparados para essa interação com as plataformas de jogo. E quando estão interessados no setor, quando eles entendem, mas o custo é muito alto, o custo da operação em relação a outros mercados que já são regulamentados. É uma questão natural, uma questão de amadurecimento do mercado e no caso, seria bom ter mais alternativas para os clientes com taxas competitivas. Então, eu acredito que isso será muito importante acompanhar os reguladores, para eles nos ajudarem a explicar ao setor de métodos de pagamento, a questão que é regular, que é segura, que é um setor que pode ter investimentos. E com relação a conteúdo, nós temos excelentes provedores aqui, excelentes provedores no nosso mercado. Eu acho que isso é muito bom. E outro desafio que nós temos é a questão da eficiência de uso dos recursos. Como alguém já disse, a questão dos impostos internos também. E é um mercado que será não pode ser complexo para operar, mas você tem que entender e também a questão de pagamentos para o exterior. E atualmente é complexo também, é uma questão complexa na Argentina. Muito interessante. E nós temos aqui uma questão. Desculpa, temos um problema de som. Com relação aos operadores, queria perguntar para o Pedro, e vocês falaram bastante dessas questões internas. Como vocês vão planejar a questão da operação na Argentina para se diferenciarem? Os operadores que já têm experiência em vários mercados e vocês aplicam estratégias diferentes. Então, para o mercado argentino, quais seriam as estratégias que vocês podem compartilhar conosco? Leandro, quer falar primeiro ou vou eu primeiro? Não, eu posso falar primeiro, não tem problema. Então, eu acredito que um ponto importante
e que nós falamos anteriormente, é um mercado novo e é um assunto muito relevante. Precisamos ter confiança nos clientes. E nós temos essa questão de queremos trabalhar na retenção dos clientes. E nós estamos pensando nessa retenção e também no serviço ao cliente. Precisamos oferecer um serviço rápido, um serviço com qualidade de respostas que sejam satisfatórias para o cliente. E eu acredito que vai ter muita concorrência. E eu acho que vai custar bastante no início. Nós queremos que os clientes tenham uma concorrência justa, e isso vai ser fundamental. E queremos colocar muito enfoque, muitos recursos na aquisição. E depois a questão de deixar o cliente contente, mantê-lo satisfeito. E nós temos também a questão da qualidade dos produtos, a viabilidade, a diversidade. E pensamos nos produtos para dispositivos móveis, para celulares, e depois podemos ver quais são os mais positivos. E essa questão da qualidade do produto vai ser muito importante. E nós, talvez em outras áreas que não são tão regulamentadas, você tem uma concorrência mais complexa. Então, eu acredito que para nós teremos um mercado mais competitivo. E isso é importante. E, assim, nós temos as diferenças também que podemos oferecer. E, para mim, o número 1 mundial aqui são as apostas esportivas. E com relação a conteúdo, vamos trabalhar novamente para ter um conteúdo excelente. E queremos trabalhar de forma pragmática. Para aqueles que estão nos escutando aqui, nós queremos ver com olhos positivos essa questão. E a diferenciação de promoções também. Ou seja, todo esse trabalho de CRM será muito relevante. E queremos ter ofertas, queremos evitar ofertas genéricas demais, queremos informação dos clientes para customizar, para deixar tudo mais personalizado, para que haja uma valorização. E se você oferece promoção desde o começo, aí os clientes não conseguem ver uma diferenciação e às vezes tem informação que não lhes interessa, se é um cliente um pouco mais experiente. E a questão da oportunidade de trabalharmos com os mercados, as províncias, as cidades, quando você tem essa possibilidade de adaptar para aquele local. E essa situação de garantir essa experiência para o usuário, independentemente da operação ser física ou online, nós precisamos trabalhar fortemente para implementar essa diferenciação. E, além disso, nós poderemos demonstrar que há uma concorrência, pelo menos eu acredito, entre o online e o presencial. E eu não sei se eles vão concorrer necessariamente, acho que eles são mais complementares. Então, tem um percentual de público que usa as duas modalidades, e eu já trabalhei em outras províncias também com online, e parece que há algumas diferenças de público
E eles também respondem a necessidades diferentes. E temos a questão da operação física, ou aquele que quer um entretenimento mais online também. E sem sair aqui do tema, eu acredito que o público é diferente, mas quando é o mesmo, ele busca uma experiência diferente de um e de outro. Ok? Temos vários temas interessantes e é uma estratégia para vocês, não é? Sim. E eu, como Playtech, temos aqui dois chapéus, vamos dizer assim. Temos o papel de provedor e o que a empresa faz em cada país, pois temos um sócio local e no México é Caliente, Doble Pay. Na Colômbia temos acordos em Costa Rica, Panamá, em outros países. Sempre temos um sócio local e temos uma equipe muito especializada de mais de 20 anos que executa a operação. Então, isso é muito importante, já faz muitos anos que trabalhamos assim e eu represento o B2B e como B2C, ou seja, Business to Customer, eu não sei exatamente porque eu trabalho mais com Business to Business. Então, nós temos os produtos, a plataforma que canaliza todos os produtos, o cassino vivo, o bingo, o poker, as apostas esportivas e o que é mais importante e as vantagens iniciais existentes estarão com os sócios locais mais fortes, como o Leandro disse. Ou seja, todos precisam de um sócio local, mas eles são mais argentinos do que as empresas internacionais, do que as plataformas.com. Então a vantagem é essa, porque já estão mais próximos do regulador e também politicamente estão mais próximos ali de cada país, entender melhor aquele país. Então, nós temos as empresas internacionais e temos Bet Warrior, também Grupo Ball, que são locais e tem uma vantagem competitiva inicial. E depois temos essa questão do que o Leandro comentou, a questão da retenção, para poder manter a participação de mercado, para quando os outros venham e venham com força, porque eles já têm a experiência dos outros países, sabem o que precisam fazer, e aí teremos esse impasse. E nas cidades, empresas como Codere e anunciaram que vão abrir o capital na Bolsa de Nova York. E eu acredito que serão muito importantes no mercado de cidades. E depois eu sei que eles estão tentando trabalhar com as províncias, mas também eles vão tentar fazer alguma coisa caso seja possível. E depois disso, como todos os operadores, a questão do jogo responsável, cuidar do jogador também, isso é muito importante, porque em todos os mercados europeus, os mercados mais maduros, é um processo e o regulador vai conhecendo, vai entendendo, é um processo de educação para os reguladores e também para os jogadores em si. Obrigado, Pedro. Sim, do ponto de vista dos provedores
Christian, Vitor, com base também na experiência como operadores, quais são as expectativas que vocês têm na Argentina, no nível de país, não só de cidade, não só de província? E quais são as possíveis barreiras para vocês enfrentar? O que vocês acham que vocês podem enfrentar no princípio? Vitor, você quer começar? As expectativas são muito grandes. Eu acredito que todos nós sabemos que a Argentina é um mercado gigantesco, é um mercado que pode oferecer muito a todos nós, apesar das barreiras, dos desafios. É um mercado que, na minha opinião, nos próximos 2, 3 anos vai demonstrar um crescimento que pode ser posicionado ali nos 3 mais da América Latina. E para nós, enquanto provedores, nós já temos a operação em Santa Fé e com outros operadores, então já temos estatísticas e já temos não só a aceitação do conteúdo, mas também o potencial do que pode significar. A ativação para o resto das províncias, seja ela província de Buenos Aires ou cidade de Buenos Aires. E os resultados são muito positivos e muito promissores. Então, La expectativa, en mi a opinión, de nuevo, expectativa, na minha opinião, sigue siendo novamente, continua sendo gigante, por eso es que estamos haciendo, gigantesca. Por isso que nós por estamos eso es que estamos fazendo, aliás, por isso adaptándonos que a gente está se al adaptando cumplimiento de esos ao retos cumprimento dos para desafios, ser autorizados por cada uno para de los poder reguladores ser en las autorizado diferentes por cada provincias, ¿no? regulador A nas esto quiero agregar diferentes algo províncias. Eu gostaria de acrescentar o que se seguinte, mencionó en una de uma coisa que las, já foi creo que fue en el primer mencionada, eu panel, acho que foi no primeiro painel, respecto em relação al tema ao assunto de la segmentación de da regulación por segmentação cada una de de las regulamentação provincias. por cada uma Creo das que nosotros no províncias. somos Eu acho operadores, que pero nós creo não que somos si lo operadores, mas veo eu desde acredito el que, punto de vista olhando operador, para isso do ponto creo de que vista uno do de operador, los acredito que mayores um retos dos también principais es el tema de desafios cómo também diferenciar tem a ver com como diferenciar provincia de Buenos Aires con a Ciudad de província Buenos de Aires, Buenos cuando en Aires com a realidad cidade de Buenos Aires, quando lo na que divide verdade una o de la que otra es una divide uma carretera da o outra un é uma cerro. estrada ¿Ok? ou Lógicamente que uma existen, montanha. Claro que y acá existe. pues E tanto aqui, claro, Leandro como o Pedro Leandro e o lo pueden confirmar, Pedro que existen podem confirmar, sistemas mas para existem llevarlo a cabo, sistemas pero es para muy fácil, implementar, mas é muito fácil. diría yo, Eu diria, é claro, na minha que el opinião, incumplir que o descumprimento con esa restricción o con esa dessa restrição limitante. ou desse limitador Y seria ahí fácil na prática. hago énfasis en lo siguiente. Eu Recuerdo hace gostaria muchos de años, enfatizar o seguinte, eu lembro unos alguns 10, anos 12 años atrás, más o eu acho menos, que que talvez uns 10, 12 anos estaba en atrás, Misiones, eu estava em Missões. viste que Misiones es una Vocês sabem que de las Missões é provincias uma con das una províncias com regulación uma desde hace muchos regulamentação años. Creo que él que fue la já primera está en implementada há Argentina, si muito es que tempo. no Acho que foi a me primeira na equivoco. Argentina, se não Y estou ellos errado. estaban E eles realizando estavam acuerdos fazendo interprovinciales. acordos Y recuerdo que interprovinciais. E eu también en una de las lembro conversaciones que con numa das Rodva, conversas ellos com me o hicieron Rothbard, también ese eles comentario também de fizeram esse que comentário para mim, existía esa de que posibilidad. existia essa Entonces, creo possibilidade. que el Então, eu futuro acho que de o esa no futuro segmentación da son esos falta de potenciales segmentação, a acuerdos não segmentação, são interprovinciales os que le possíveis acordos permitan a un interprovinciais operador que como permitam para um Playtech o a un operador como operador como Playtech BetWarrior ou como acceder BetWarrior al público acessar de ao esas otras público provincias dessas y outras digamos que terminar províncias e um pouco con acabar esa com fragmentación, essa como bien lo dijeron antes. fragmentação, como Ese que foi es bem solamente un falado comentario que anteriormente. quería Somente agregar um comentário apenas que relacionado eu gostaria con de la anterior acrescentar em relação com o que expuesta. foi falado anteriormente. No, sí, interesante y válido, ¿no? Porque Interessante siempre e muito se ha hablado un válido, poco de não los é? acuerdos Porque interprovinciales, a que gente ya fala dos obviamente la acordos lotería en Argentina ya lo tienen cuando interprovinciais que já acontecem com as comparten, lotéricas, por así decirlo, o aqui tienen quando acuerdos en elas juegos compartilham lotéricos, ¿no? esses Entonces, acordos ver cómo este na avanza loteria ellos dentro e de ver ese como camino. eles fazem esse tipo de acordos Cristian, por tu interprovinciais. parte, Christian, e a sua opinião? cómo ves? Como você Digo, vê
as Mira, expectativas. nosotros Olha, como empresa nós como siempre empresa tenemos altas expectativas sempre para cualquier temos mercado regulado. grandes expectativas para qualquer Nos mercado gusta, regulamentado. Nós nos gusta enfocarnos en un gostamos mercado regulado básicamente focarmos no porque mercado por las regulamentado, condiciones que todos ya basicamente saben, pelas hay condições que reglas todo mundo conhece. claras, Temos as regras aparecen claras, otros shareholders aparecem a outros participar, grupos de que también les interesse gustan las que vão reglas participar, claras, que também se gostam de ter ofrecen regras ambientes propicios claras, para los jugadores, um ambiente favorável ambientes para os seguros jogadores, um ambiente donde seguro pueden onde apostar eles podem y também también apostar vamos e haciendo também aportes a la sociedad. vamos fazendo, Ahora, claro, en el caso de contribuições para a Argentina, en sociedade. No particular, hay caso da varias Argentina, condiciones que nos especificamente, nós elevan las temos expectativas. várias Uno es el tamaño condições que também de la población, aumentam a que nossa eso para nosotros es expectativa. Primeiro, o extremadamente tamanho da importante. população, que Hay é una muito cultura importante, preexistente claro. de Temos uma casinos. cultura pré-existente de También cassinos creo que no país. nosotros E também desarrollamos acredito que nós juegos de casino, desenvolvemos pero jogos creo de que en cassino, Argentina hay mas una cultura eu muy acho que na fuerte de Argentina tem uma deportes. Sports betting debe forte ser muy fuerte y cultura de eventualmente el crossover de esportes jugadores e também nos beneficia essa migração mutuamente entre de casino y jogadores sports betting, é así que mutuamente eso también benéfico lo entre hace os bastante cassinos e os jogadores também propicio. online, o que faz Y realmente um bueno, y ambiente otra muito condición favorecedor. y una Uma outra expectativa que condição, nosotros claro, tenemos nós dentro de todo temos a este ambiente que expectativa se ha dentro desse generado de ambiente todo regulación gerado es de regulamentação, justamente que las é reglas de la justamente o regulación fato se de que as mantengan en el regras tiempo. Esa da es nuestra regulamentação sejam alta expectativa. mantidas ao Creo longo do que tempo. no es Isso é realmente sano uma que grande en un año o expectativa. 2 años Não é se saudável cambien los que impuestos, daqui a um ano, se 2 cambien anos, las troque ou reglas, mudem as etcétera. regras do Eso jogo, ahuyenta mudem la a inversión taxação. Isso, extranjera. Creo que es realmente claro, importante y esa afugenta es nuestra o expectativa investimento cuando entramos a un estrangeiro. mercado E essa é a regulado, nossa es que las expectativa reglas se quando a gente entra para o mantengan mercado por regulamentado, lo que menos as dentro de regras unos parámetros fiquem lo pelo más menos estable dentro de alguns posible a parâmetros, lo não é? largo O del mais tiempo. Eso es estável sano possível para ao todos longo do y tempo. esa Isso é es saudável para una gran todos expectativa que e tenemos. acredito que essa é En uma 2 das años más grandes adelante expectativas que nós elevar temos. Daqui a 2 los impuestos, por anos, ejemplo, aumentar os es un impostos paso é hacia um atrás, donde passo para nuevamente trás, é empezamos um a fomentar retrocesso, onde nós los mercados negros, cuando el começamos gran objetivo novamente a aquí es que fomentar o todos mercado negro. desarrollamos E los mercados realmente blancos, ¿verdad? o grande intuito aqui, o objetivo é Esos son más que fomentar e nada, encorajar o yo mercado creo que branco. nuestra expectativa. Si Então, estamos aquí basicamente, es, essa é a nossa grande porque estamos expectativa. Se apostando estivermos aqui é porque estamos realmente al crecimiento futuro querendo de e Argentina apostando como para o país crescimento y futuro el potencial da que tiene, Argentina que como país e o son ya potencial que ela 50 tem. millones de habitantes, así 150 que milhões de es habitantes. un mercado Então, prioritario é um mercado para toda prioritário Latinoamérica. para toda a América Latina. Sí, así es, Cristian. Sí. Bueno, y Sim, mencionas com algo certeza. importante, ¿no? Que es el tema Você fala de de uma coisa mantener importante, la que é a questão de estabilidad a manter a nivel de las reglas de juego, estabilidade ¿no? das Que regras do no haya jogo. un tema, no E que haya isso, un claro, cambio, não no haya tenhamos uma tantos cambios mudança ou ni sobre tantas regulación en el mudanças, futuro, nem para que si es que hay uma cambios, haya pues regulamentação algún tipo de excessiva no futuro, innovaciones, como lo viene que haciendo, tenha, por claro, ejemplo, Colombia, ¿no? inovações, Cuando como va acontece com a incluyendo Colômbia, nuevos mas juegos, não nuevos tipos de incluindo, contenido por exemplo, para jogos beneficio de los diferentes, operadores y la conteúdo para o industria, ¿no? benefício dos Y esto me operadores e lleva da un poquito indústria como um todo. a otra E isso me pregunta leva para a que todos próxima respondan pergunta. también, Gostaria y que va más o todos menos por ese lado. respondessem, por favor. ¿De qué creen que depende el éxito que Do vayan a que tener vocês las acham que diferentes depende do sucesso das jurisdicciones diferentes argentinas, ¿no? jurisdições da ¿Cuál podría ser la Argentina? clave? Que Uno de poderia los, ser a ya te robé chave? la idea, Eu Cristian, o já sea que no la tirei, puedes decir, que roubei era a el sua tema de ideia, não é? mantener Que era a las questão de reglas manter del as juego. regras do jogo ¿Cuáles otras creen sem mudar. que Mas vayan a quais ser los outras? factores Vocês de acreditam que éxito vão ser os fatores de en sucesso las diferentes nas jurisdicciones? diferentes Entonces, no sé quién quiere jurisdições? empezar. Quem gostaria de começar? Leandro, ¿quieres empezar? Leandro, você quer começar agora? Sí, me parece Sim. que Bom, eu acho muchas de esas tem ideas fueron muitas dessas ideias saliendo foram surgindo previamente. Puedo hacer un repaso de las previamente. que yo Eu posso considero fazer uma más importantes recapitulação das que eu a acho esos mais fines, digamos. importante Yo para entiendo que el tema este de esse los propósito. Eu acuerdos acredito que a questão es dos fundamental, acordos é digamos, porque me fundamental, parece que es una de las grandes porque eu complejidades acho que que uma tiene el das mercado grandes argentino, complexidades el do hecho de mercado que haya argentino, o fato de 24 que tenhamos regulaciones 24 diferentes. regulamentações diferentes no mesmo Como bien país. dijeron, Como foi más de la mitad falado já de las anteriormente, mais da provincias ya metade están das províncias reguladas, já estão que regulamentadas, incluyen a casi todas las incluindo grandes. quase todas as Así que me grandes. parece que lo que está Então, pasando eu en Ciudad acho y que o que está Provincia acontecendo va a na terminar cidade, na província de Buenos Aires, de vai simplificar la toma de acabar decisión a aquellas simplificando jurisdicciones que aún a no tomada de regularon. decisão para aquelas Entonces me jurisdições que parece ainda não que têm como regulamentação siguiente implementada. paso, Eu acho que como seguinte poder ver cómo passo, adaptar ese o fato esquema de poder ver como de adaptar los esse acuerdos esquema dos interjurisdiccionales que acordos existen en los juegos lotéricos al juego online interjurisdicionais que va a ser muy acontecem nos importante. jogos Dentro de mi lotéricos e experiencia de más de passar 17 isso años para tengo os varios jogos años online, de juegos eu acho que vai lotéricos, ser así bem que
interessante. Eu sé tenho mais cómo de eso se 17 instrumentó anos de y me parece experiência nos jogos que da es un loteria. camino Eu sei como isso foi que se implementado e debería acho que é um explorar y que va a caminho que ser para deveríamos beneficio, explorar digamos, e vai ser para o de todo el benefício de mercado. todo Acá o mercado. es É importante importante considerar eso, digamos, qué hay detrás considerarmos isso. de O que esta que está industria, por digamos, trás que da un poco de eso indústria? hablaba Cristian, digamos, O porque Christian surgió já varias falou veces el sobre tema de la isso e inversión um tema que extranjera, el tema já de los puestos apareceu, de o trabajo de investimento calidad que se generan estrangeiro, internamente, os el tema empregos de que se qualidade generan gerados, recursos a geração genuinos de para los recursos estados, para também utilizar para os para diferentes estados, para fines, utilizar para que los diferentes mercados regulados le fins. generan Os más mercados regulamentados seguridad geram mais a los propios segurança clientes, aos a los propios mesmos ciudadanos clientes, aos de próprios Argentina, cidadãos por el da control, Argentina, pelo controle, por el cuidado, todo lo que es la pelo cultura de juego cuidado, responsable, que com tudo también que tem a ver mencionaba com o jogo Pedro, digamos. responsável, também que o Eso me Pedro parece que falou. es algo que está Isso muy acredito eu que fuerte é uma questão en muito todas las forte. jurisdicciones que van Em regulando todas y as es sumamente jurisdições que vão valioso y me regulamentando, é parece muito que por esos motivos válido. es E por esse que tipo de las provincias que aún no motivos, están reguladas acredito que deberían as províncias hacerlo ainda y não encontrar regulamentadas ese deveriam mecanismo regulamentar e de depois integración. encontrar esse Y algo mecanismo que de me parece que va a ser integração. también Uma outra questão que importante eu acho que vai ser como un paso importante também, siguiente como um es passo accionar contra los seguinte, é sitios, ¿sí? trabalhar, que estén acionar operando sin contra esas os lugares licencias. que não Me têm parece licença, que operam sem licença. que va a Acredito ser eu que vai muy ser importante muito cómo se gestione importante ese desde el como lado gerir regulador isto para do que de lado forma do rápida, regulador, para que de dinámica, se forma puedan rápida, bloquear dinâmica, esos sitios que, bueno, son una possam competencia ser também desleal bloqueados esses de los que lugares, estemos esses sites, operando que é uma, de claro, acuerdo a las concorrência regulaciones desleal de locales. acordo com aqueles que estão Eh, cumprindo as regras yo podría locais. resumir Eu poderia básicamente resumir en esos conceptos, basicamente digamos, nesses mi perspectiva. conceitos o meu ponto de vista. Importante el tema también que vendría a ser la Importante lucha o del juego assunto ilegal, também da cómo va a visão actuar legal também, el como regulador al vai o momento de que inicien regulador, las a agência operaciones, ¿no? reguladora Pero ese es un agir no tema que início creo que das se lo dejamos operações. a los Mas eu acho reguladores que para a que lo gente vai discutan deixar entre isso ellos, para os para ver reguladores, para eles discutirem isso entre eles, não cuál es é? la estrategia que van a tener ellos al Para ver momento qual que é a de estratégia que iniciar las eles vão operaciones, assumir ¿no? quando começarem as Eh, operações. Víctor, por tu parte, Vitor, e a sua opinião? ¿cuáles crees que sean Eh, los factores de éxito? Quais yo seriam os fatores de secundo a sucesso? Cristian, ¿no? Olha, eu Para mí es faço das palavras do Christian as minhas. la estabilidad que É puede a existir de acuerdo al estabilidade que frame pode regulatorio de existir cada entre, una de las em provincias. relação ao La verdad es quadro que regulatório es entre as básicamente hacer un diferentes resumen províncias, é basicamente de fazer lo um que todos resumão hemos do que expuesto. todos já Eh, falamos. el tema O assunto de los acuerdos dos interprovinciales para acordos mí es vital interprovinciais, para mim, é y, vital. lógicamente, la E, claro, flexibilidad, a que no tiene que ver con flexibilidade, el que não tem a regulador, sino ver que com tiene que o ver con la regulador, mas tem a ver política com a del país como política tal, do país. que tiene que ver con el tema E que tem financiero, a ¿no? ver com a questão De la financeira flexibilidad que puede e a existir flexibilidade para que poderia que esas existir para compañías que essas locales empresas locais puedan trabajar possam con trabalhar proveedores como com nosotros, provedores como extranjeros nós, internacionales, ¿no? estrangeiros Yo creo que internacionais. abre muchísimas Acredito eu que isso puertas vai abrir muitas eh, portas para los gobiernos locales para de os cada una de las governos locais provincias, de ¿no? Al cada final uma das del día, províncias. No la final das regulación, contas, como le decía a Leandro, regulamentação, como Leandro uno de los falou objetos corretamente, um dos es el objetivos generar dela é gerar divisas en pro divisas, de ese Estado rendimentos local, ¿no? a favor desse Entonces, Estado local. creo que para mí Então, eso es acredito que para mim lo vital y isso é o mais también importante. E também, creo que como novamente, último punto como ponto final, sería seria nosotros como proveedores o fato de estamos que siempre nós, como abiertos y siempre provedores, estamos sempre disponibles abertos e a disponíveis conversar, a a hablar y falar, ayudar a a las conversar e a regulaciones ajudar donde a sea agência necesario. Entonces yo reguladora creo onde que for la necessário. Então, acredito que a comunicación entre la comunicação, o entidad diálogo entre a reguladora, el entidade proveedor y el regulatória, o operador provedor es e o súper operador importante. é Entonces muito creo importante que também. también, Eu si acho bien es que, cierto, se ha muito mostrado embora apertura, seja al menos verdade de que parte de un par temos de visto uma provincias certa respecto a la abertura por comunicación, parte de algumas províncias em relação a haría essa énfasis en comunicação eso, mais haría un push aberta, en eso, eu en que focaria somos nisso. los tres Eu diria que somos protagonistas os de la três regulación, atores regulador, principais operador y da proveedor regulamentação: de operador, servicios, ¿no? provedor e Entonces esa agência comunicación, el enhancing de regulatória. esa Então, comunicación para mí es essa importante. melhora da comunicação entre os três Sí, grupos de sí, interesse é totalmente de muito acuerdo importante. contigo, Sim, ¿no? totalmente de acordo com El você. regulador, los O reguladores en su regulador ou os momento, cuando vayan a reguladores, establecer la reglamentación y ya, quando forem no solamente cuando la estabelecer vayan a a establecer, sino regulamentação, não cuando ya somente estén quando en for plena operación, estabelecer, mas já ¿no? quando Que tenga la estiver apertura de oír a la em industria operação, es que tenha essa abertura un de factor ouvir a clave, ¿no? indústria. Eu acho que é um Siempre es bueno fator escuchar chave, sim. las diferentes Sempre é partes bom ouvir as los diferentes diferentes actores partes, os diferentes para saber la realidad, atores, para entender las melhor a necesidades a las que puedan necessidade, a tener y que realidade, obviamente vayan e, alineados con la claro, que política que seja vaya a em tener el linha com a regulador que política tiene que implementar en adotada pela agência proceso, ¿no? regulatória. Y Então hasta é de isso. Sim,
escuchar e até al mismo mesmo de operador. Una ouvir vez ao que operador. inicie la Depois do regulación, início da es el regulamentação, operador é o el que está allá operador afuera que está lá fora tratando de implementar tentando implementar con todos sus challenges com
os operativos de desafios acuerdo a lo operacionais, que dicta el todos mar, de acordo com o que o regulador pues la eh, regulación. Entonces, creo que ese escuchar del falou. Então, na regulador verdade, hacia el eu acho operador que essa es vital. escuta do Es vital. Una regulador cosa es para o lo que yo operador é digo muito que importante. Uma coisa é apliquen, o que eu falo, otra que cosa vocês es implementem, outra aplicar y coisa é aplicar, practicar implementar e levar à prática esa dirección. essa Y diretriz. nadie más que el mismo E ninguém operador es mais el que que o va a próprio tener la operador experiencia y quem el vai realmente feedback ter a para experiência e o devolverle al feedback regulador, ¿no? para passar para o Sí, totalmente de regulador. acuerdo. Sim, Bueno, y totalmente de ahora acordo también, com bueno, vemos você. E que agora também los a gente reguladores cada vê vez que os están más reguladores abiertos a estão cada vez mais establecer abertos a comunicación y diálogo, estabelecer ¿no? Ya esse no hay, diálogo e no essa son comunicação. tan Eles não cerrados estão tão como solían haber fechados sido, ¿no? Entonces como eso já da fora no passado. una buena Então, luz eu acho que isso é uma boa a ese luz, tipo de não negocios, é? Para esse actividad tipo de en el negócio e futuro, ¿no? atividade. Pedro, por tu parte, Pedro, e você? ¿cómo ves el tema? ¿Cuáles crees que sean los Qual factores que de é a éxito? sua opinião sobre o assunto? A ver, Fatores de más o sucesso. menos Bom, estoy de acuerdo mais con mis ou menos eu compañeros. concordo Voy com a dar un colegas. par de Eu apenas ejemplos. gostaria de dar Por alguns ejemplo, exemplos. Por exemplo, para crear jackpots de criar un juego de jackpots jackpots. Entonces, por exemplo, para de el beneficio del jogo, para o jugador es benefício do que el jogador, jackpot é sea a que nivel nacional essa y así puede roleta ser seja más de grande, nível ¿sí? Y así nacional. E puede tener más vai ser oportunidades de maior, vai ter ganar. mais Aquí lo oportunidade, que mais nos hace la chances de ganhar. regulación nos Aqui, a está regulamentação limitando está nos a tener que limitando, hacer está limitando jackpots a fazer esse por tipo de locales, ¿no? jogo de Por cassino provincia. por Entonces, província, por ¿qué hace local. la Então, o regulación? que a Está regulamentação perjudicando faz? al Está jugador. prejudicando o Después, jogador, na otro ejemplo verdade. Outro con el exemplo, póker también. por exemplo, com o Entonces, con el pôquer. póker, como Com o todos sabemos, es pôquer, un como todo juego de mundo sabe, liquidez. é um Sí, jogo hace de falta liquidez. bastante Então, gente nós temos que ter muita gente para que cuando entre un para jugador a la atrair, para quando sala vea entrar muchas um mesas, jogador se na pueda sala, sentar, veja pueda muitas jugar con mesas, diferentes possa jugadores. realmente Entonces, en ficar este lá e caso, jogar com si la diferentes provincia jogadores. dice E nesse que hay que caso, se a hacer una província red fala, en não, nós temos que provincia ter uma y la rede por ciudad dice que hay província, que hacer e a una red cidade en la fala, não, ciudad a y rede después tem que cada ser provincia por hay que hacer. cidade. Aí cada Entonces, ¿qué província pasa? Que faz yo uma creo que ahí lo que están separada. O que que haciendo, acontece? O que se lo está están poniendo muy acontecendo, eles difícil, estão deixando tudo no muito mais por difícil, tecnología, não pero pela por costes. Es tecnologia, muy mas por difícil porque es muy custos. É muito costoso de difícil, muito montar mais una red y caro después no montar es uma rede rentable. e não Entonces, ¿qué é pasa? Que en vez de crear el lucrativo. juego Então, o que que legal, como acontece? estaban Ao invés comentando de antes, lo que criar um hacen, jogo están creando legal, un o juego que ilegal você al está no fazendo, na verdade, é legalizarlo criar um bien jogo ilegal, porque não está bem inicialmente legalizado inicialmente, lo que son los o requerimientos que tem a ver técnicos, ¿no? com os Entonces, requisitos yo veo técnicos. que Então, o que aquí eu pueden haber acho é que aqui problemas. nós podemos ter En una máquina problemas. normal, ¿no? Numa máquina Hay productos normal, tem de apuestas produtos deportivas o de de una máquina apostas sin esportivas, progresivos, uma es muy máquina sem fácil, no hay progressivo é problema. muito Pero cuando fácil, não tem necesitas problema. Mas liquidez, quando como es você precisa un de liquidez, progresivo como, o por exemplo, um bingo o jogo póker, entonces ahí progressivo, sí que bingo, estás poker, aí creando, sim você está está creando, criando entonces allí ellos esse mismos se están problema. E aí perjudicando, ¿no? eles Eso es mesmos estão se lo que veo yo un prejudicando. É poco. isso que eu vejo, na minha opinião. Acá ya mencionas un tema que es Você fala de um assunto, Pedro, juegos multijurisdiccionales, que por é así decirlo. o jogo ¿Cierto? Dentro de un mismo país, tener la multijurisdicional, ou unión de seja, dentro do varias mesmo país você jurisdicciones de tem diferentes várias provincias de jurisdições Argentina misma, juntas ou diferentes ¿cierto? Para que vayan províncias na Argentina acceder mesmo, a un para juego que global para hacerlo possam atractivo, acessar a um ¿cierto? jogo Claro, es global que para que seja mais si atraente. no, no es Claro, atractivo porque senão para não é nadie, ¿no? atraente para ninguém. Entonces, ¿qué pasa? Que Então, si o que que nosotros acontece? como proveedores intentamos Como de provedores, nós poner, por ejemplo, tentamos colocar, por una exemplo, red de póker, uma entonces, ¿qué rede de pasa? Que al pôquer. E o que no poder acontece? ofrecerlo Como você porque não pode económicamente oferecer, no es porque viable, economicamente não é entonces el jugador va a tener que viável, ir o jogador vai afuera ter a que ir buscar fora para procurar. al que le gusta jugar a póker va a tener que Quem ir gosta a de jugar jogar afuera a póker póquer vai si ter no que se puede sair ofrecer fora do póker país, por porque estas aqui você limitaciones não que nos da la pode, pelas regulación. limitações da regulamentação da lei, você não pode oferecer o Y póquer. Cristian, por tu parte, Exatamente. Christian, o que ¿cómo, que você Sí, acha? Qual que é a sua opinião? Sim, bueno, está bom, obviamente lo de la claro homologación que de temos a questão também interprovincia, ya da los tres lo han comentado, aprovação así que voy a do tratar de acordo darle otro ángulo interprovincial. aquí. Eu vou tentar Creo mostrar que esse ponto de um nosotros, outro ângulo, como industria, de uma outra ofrecemos perspectiva. Nós, entretención como al indústria, nós consumidor y oferecemos tenemos que essa ver alternativa otras para o consumidor. industrias Nós temos que de olhar para entretención outras como, indústrias como una também gran como competencia. uma No grande sé, en términos concorrência. de Sei lá, contenido, em temas estamos de compitiendo conteúdo, nós contra, estamos no sé, contra concorrendo Netflix, contra en el sentido de Netflix, que, por de exemplo, que no sentido de un que consumidor, um que puede hacer consumidor un sábado en la tarde, pode o ve fazer una o sábado à película, o tarde, va ou al assiste um estadio, filme, ou o vai para o juega estádio de casino futebol, online. ou Así que joga nosotros o tenemos que cassino ofrecer online. Então, nós en temos que conjunto oferecer, una em oferta conjunto,
atractiva uma para que el oferta consumidor atraente, diga, porque o oh, consumidor qué fala, tudo entretenido es bem, la isso industria aqui é del bem juego online, entretido, voy a né? dedicar Esse jogo online, eu vou mi presupuesto dedicar o disponible meu para entretención orçamento de esta semana, lo voy a dedicar disponível a jugar para o meu en un lazer dessa casino online. semana, eu En vou ese sentido, nosotros apostar estamos, online em um cassino. tenemos que Então, fortalecernos, tenemos nesse que ser sentido, nós robustos temos como que
industria de ficar la mais transmisión, fortes, mais los robustos operadores tienen também. que ofrecer Os operadores também têm que oferecer servicio um de atención al serviço de atenção cliente ao mejor cliente que, por ejemplo, que las melhor. tiendas de O esse e-commerce a la cual están atendimento acostumbrados a do recibir cliente tem que servicio. ser até melhor do que Nosotros, as los proveedores de lojas de contenido, comércio eletrônico. Nós tenemos que temos que refrescar el contenido continuamente, também tenemos que proveer atualizar o contenido tempo inteiro o conteúdo, temos que oferecer um muy conteúdo particular para cada muito segmento, específico para ofrecerle cada buen surtido segmento, a los oferecer operadores para que ellos uma boa puedan variedade para os diversificar. jogadores, para que Los juegos possam tienen que também ser extremadamente diversificar. Os entretenidos, jogos tienen que têm que tener ser buenos muito retornos para que los entretidos, jugadores com um vuelvan, bom para que sean retorno, para juegos que o cautivos. Así que jogador possa yo creo voltar. que el Então, éxito acredito en eu que parte o radica ahí, que sucesso nosotros como industria seamos parcialmente capaces de ofrecer tem a un ver com lugar isso, que nós, sano como y indústria, que a gente entretenido y possa extremadamente fornecer um lugar seguro sadio, para que el extremamente consumidor seguro argentino e diga, yo quiero entretido, jugar para que o juegos consumidor online argentino en fale: este olha, eu casino, en quero este o en este, jogar y online quiero nesse buscar los juegos cassino, eu quero procurar os de jogos, sei de lá, este proveedor, de desse este otro provedor ou proveedor, deste etcétera. outro Yo creo que provedor. ese, ahí radica Bom, también então eu acho que é el aí onde éxito, si lo vemos está o desde un punto de sucesso, se vista a un gente poquito más olhar de um ponto de vista um pouco amplio. mais amplo. Genial. Sí, no, tienes toda la razón. El tema también de la capacitación, como Sim, mencionó e o también que en un tem a ver com principio, a Leandro, ¿no? Enseñarle capacitação também, como al falou jugador Leandro, ou seja, a mostrar para o entender, conozca jogador, cuál es la oferta ou que hay, fazer com que ele diferentes também tipos de ofertas entenda que quais hay são as y que va a tener diferentes disponibles ofertas en las operaciones disponíveis ilegales. nas operações Bueno, também. por el tema del tiempo, yo creo Bom, que ya estas pela serían las questão do preguntas tempo, básicas. eu acho que Resumiendo un as poco perguntas básicas lo já que hemos foram conversado, hay cobertas, e resumindo um muchos pouco, a gente puntos ahora falou, que se están temos viendo diferentes pontos agora que estão como sendo temas que deberían discutidos, considerarse al temas que momento deveríamos de considerar iniciar una operación. no momento de começar com uma operação. El tema O se ha assunto mencionado também acerca que del foi tema falado, discutido, multijurisdiccional, que é acuerdos a questão de interprovinciales, se ha hablado del múltiplas tema de juego responsable, jurisdições, também a se ha questão hablado de una da estabilidad aposta en la responsável, a gente reglamentación falou que também da tiene que estabilidade considerarse, na no solamente obviamente regulamentação, e não somente en estas jurisdicciones, em sino en realidad termos en também todas, ¿no? das Esto le da jurisdições, mas também una em estabilidad relação para la à inversión de estabilidade para o operadores y investimento de proveedores, ¿no? operadores Entonces, cerramos el e de panel. No sé si empresas. A quieren dar gente algunas palabras encerra o painel de agora. Se cierre você cada uno gostaria para ya de dar cerrarlo. algumas palavras de encerramento, por favor. ¿Quién empieza? Leandro. Então, como últimas palavras, temos que aproveitar essa oportunidade, porque esperamos muito tempo para poder regulamentar o online. Estamos muito próximos da realidade e é responsabilidade de todos os grupos de interesse, todos os atores em aproveitar essa oportunidade de sermos eficientes com relação às nossas obrigações, porque temos fatores externos também. E nós precisamos fazer tudo para termos sucesso. Pedro, eu espero vir aqui no ano que vem falar que está tudo bem, falar que tudo correu bem e que temos várias jurisdições que chegaram a acordos de interconexão, e é isso que eu espero. E que a situação política também seja estável no país, porque isso é muito importante na Argentina. Muito obrigada. Victor? Muito bem. Da minha parte, muito obrigado pelo convite. Obrigado aos colegas também. É muito bom trocar ideias, comentários sobre a América Latina. E é muito bom ver esses processos, porque são muitos anos aqui esperando essa regulamentação na América Latina. E na Argentina, principalmente, eu sei que foi uma grande espera no final. E isso é muito positivo, tanto para o país quanto para a região, porque espero que isso sirva de exemplo para que as outras jurisdições, os outros países, tenham motivação e também implementem regulamentações eficientes e necessárias para cada um dos territórios. Então, eu diria que isso é tudo. Muito obrigada a todos. Obrigado, Vitor. Christian,
Então, nós falamos sobre os atores, o setor, os operadores, os provedores de conteúdo. E eu queria agradecer a você e a todos os que participaram aqui do desenvolvimento do nosso setor e desse mercado também. É muito importante para a Argentina e é importante destacar a participação de todos aqui, de todos os atores, e eu espero vê-los em breve em alguma feira, em algum outro evento, e que tudo corra bem. Boa sorte a todos na Argentina. Obrigado. Obrigada a todos. Sultan?